Aleluia. Uma bênção estar na presença de Deus. Quantos sabem disso? Quantos experimentam isso? Como que é o nome da campanha? Vencendo as dificuldades, os desafios da vida, não é? Quem aqui não tem dificuldade? Quem aqui não tem desafio, não tem problema? Se tiver alguém aí, vamos orar. Vamos dar um probleminha para essa pessoa, né? Porque o problema nos faz crescer, né? Na verdade, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, e é no deserto que nós aprendemos que as nossas fontes estão no Senhor. Entendeu? Eu aprendo que é no deserto que eu descubro aonde estão as minhas fontes. As minhas fontes, a minha fonte está no Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos experimentar muito desse mover e dessa provisão do Senhor. Porque, meu irmão, quando nós estivermos como seres humanos nessa terra, nós não vamos deixar de passar dificuldades, desafios. Virão, sempre virão, sabe para quê? Para nos fazer fortes, vencedores. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos acharam? Mateus 7, versículo 24 até o final, até o 29. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus usou, hein? Você viu a negócio que eu falei que gosta de um tangedor enquanto ministra a palavra de Deus, né? Trazer um tangedor, quantos lembram disso na palavra de Deus, né? Para que o profeta profetizasse, né? É muito bom ter um tangedor, né? Amém? A palavra diz assim, no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, 24, e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, como os escribas. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fale conosco, Senhor. Nós sabemos que aqui, Senhor, existem corações, Senhor, abertos para ouvir a tua palavra. Eu me coloco diante da tua presença, Senhor, para ser simplesmente um canal de bênção neste lugar, Senhor. Um canal, Senhor, da sua autoridade, Senhor, para falar com o teu povo, em nome de Jesus. E todos que recebem dizem amém. Podeis assentar. Bom, todos nós sabemos que Jesus Cristo, mestre dos mestres, o melhor professor, ninguém tinha tanta propriedade para ensinar como o mestre Jesus. Ninguém. Jesus tinha uma didática diferente quando ensinava, quando falava, quando ministrava. Jesus, ele tinha uma autoridade com relação ao ensino da palavra de Deus. Uma vez, lembrando agora,
mandaram prender Jesus, e 2 soldados foram prender Jesus. E o capitão que mandou, quando eles voltaram sem Jesus, e o capitão olhou e falou: peraí, eu mandei vocês prender Jesus e vocês voltam sem ele? E os 2 soldados falaram: é que a gente parou para ouvi-lo, e as palavras dele entrou no nosso coração e na nossa alma, e nós voltamos sem ele e não conseguimos prender. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus, ela penetrava e penetra no mais profundo da nossa alma, quando nós abrimos o nosso coração. Quantos estão com o coração aberto essa noite? Glória a Deus. Então aqui a palavra de Deus diz: Jesus estava terminando um sermão, Jesus estava finalizando o sermão do monte, e é um dos mais belos sermões que eu acho na palavra de Deus, os mais belos sermões. Ele estava ministrando esse sermão. Pensa você comigo, eu imagino que Jesus sentou, aquela multidão sentou, aquele povo sentou, e Jesus pegou e falou assim: existem 2 grupos de pessoas aqui essa tarde, essa manhã, não sei qual horário que é, pessoas que estavam seguindo Jesus. Existem 2 grupos de pessoas aqui que ouviram, aprenderam, mas não colocarão em prática. Esses eu vou comparar ao insensato, ao louco, Jesus falou: existe também outro grupo de pessoas aqui que ouviram um dos mais belos sermões e vai sair daqui, porque ele aprendeu, ele deu ouvido, ele aprendeu, e ele vai colocar em prática. Esse grupo ele vai colocar em prática. Esse grupo eu quero chamar de prudente. O que eu aprendo com esse texto, meu irmão? A primeira coisa que nós precisamos aprender, que às vezes o que nós sabemos, se não colocamos em prática, não serve para nada. O pastor falou isso no domingo aqui. Quem estava na palavra no domingo, eu acho que ouviu o que o pastor disse. Então, se você não colocar em prática aquilo que você aprende, não vale de nada. Jesus estava ali com aquela multidão, e ele contou essa história do homem prudente e do imprudente. Jesus ele comparou o imprudente, aquele que não pratica e que constrói a sua casa sobre a areia. Onde eu quero chegar, meu irmão? Onde eu quero chegar com essa palavra? Porque nós vamos falar hoje de como vencer o desafio, como vencer as dificuldades. E eu aprendo nesse texto uma coisa, pastor. Qual a diferença desses 2 grupos, vamos usar uma metáfora dessas 2 famílias que têm a sua casa? Qual a diferença desses 2 grupos que Jesus classificou? A diferença é que uma praticava aquilo que Jesus ensinou. Jesus chamou de sensato. Mas existe uma coisa: vieram tempestade, os rios deram contra qual casa? Teve alguma diferença entre elas? Não teve nenhuma diferença.
Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande. E sabe qual é a dificuldade? Que nós gostamos de olhar muito para o terreno do vizinho, para a grama do vizinho. Está mais verde do que a minha. Mas fulano de tal conseguiu esse emprego e eu ainda estou aqui. Fulano de tal conseguiu documentação, eu ainda estou aqui. E nós olhamos a bênção do outro e do outro esquecemos do que Deus tem feito para nós. E a primeira verdade que eu preciso aprender: o que muda a nossa vida não é o que nós sabemos, é o que colocamos em prática, né? O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. As duas casas sofreram as mesmas dificuldades, as duas casas sofreram os mesmos problemas. Meu irmão, a dificuldade virá para o rico, para o pobre, para o casado, para o solteiro, virá para a criança, para o adulto. Todos têm a sua dificuldade, todos têm o seu desafio, né? Todos têm um desafio. Qual que é a diferença? A diferença está em como vencer o desafio. E eu digo hoje para você: o desafio precisa ser vencido, as dificuldades precisam ser vencidas através da prática da palavra de Deus. Quem não pratica, meu irmão, não há vendaval. Quem pratica, não há vendaval que resista. Mas quem não pratica pode ser uma garoa. A pessoa desanima, não vem para a igreja. Está frio, pastor? Não vou na igreja, estou com frio, estou com dor de cabeça. Aconteceu um fato: nós tínhamos um baterista no ministério de louvor da nossa igreja, e a gente tinha uma dificuldade com esse baterista. Às vezes ele faltava, e um dia ele pegou e me ligou, deu certo, ele chegava bem na hora, rapaz, do culto começar, domingo. E um dia ele ligou 7h05, a gente só esperando ele para começar o culto. E ele me ligou, falou assim: pastor, eu estou com muita dor de cabeça, hoje eu não vou na igreja. Você está entendendo? Eu fiz uma cirurgia da vesícula. No dia seguinte eu fui receber alta no hospital. No dia seguinte nós tínhamos culto. No dia seguinte eu estava sentado tocando contrabaixo na igreja, ministrando ao Senhor. Sabe qual a diferença? É que nós precisamos praticar a palavra de Deus, oferecer o nosso corpo vivo como sacrifício a Deus, meu irmão. Esse é o culto racional. Esse é o culto racional. E às vezes nós colocamos a dificuldade como um obstáculo da nossa vida. Nós colocamos a dificuldade como um obstáculo. E às vezes nós não saímos daquele estágio de dificuldade porque nós não sabemos sair, porque não praticamos a palavra de Deus. Aqui diz que o homem que constrói sobre a rocha, ele é o que? Prudente. E o que é construir a casa sobre a rocha? Pastor, que negócio é esse? Eu não entendo de construção civil, pastor. Todo mundo sabe que primeiro, para construir uma casa é preciso o quê? Alicerce. Precisa de... Quando é prédio, meu irmão, você faz uma sapata de... enorme. E aí eu passo na frente de uma construção, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu vejo aquele monte de homem trabalhando, 4 semanas, 5 semanas, eu falo: mas não está fazendo nada esse povo, está trabalhando. O que eles estão fazendo? Crescendo para... Que loucura é essa? Crescer para baixo? Matemática de Deus é a mesma coisa. É o inverso, a gente cresce primeiro para baixo, não é assim? Agora, por quê? Qual o resultado disso? O resultado disso é que não há vendaval, não há tempestade que o derrube, nem. É a única forma de vencer os desafios e as dificuldades. Sabe o bambu chinês? Quantos já ouviu falar do bambu chinês? Quantos metros para baixo ele cresce primeiro? Não sei quanto, mas é quase 4, 5 metros.
Não sei, é quase o mesmo tanto que cresce para cima. O bambu chinês, meu irmão, ele cresce primeiro para baixo, depois que cresceu aí para baixo, ele começa a crescer. E você já viu o bambu chinês no vendaval? Meu irmão, ele só falta beijar o chão. Enverga, mas enverga, ele não quebra. E aí depois ele volta. Sabe por quê? Porque ele tem o quê? Será que você, onde você tem ficado a sua casa, a sua família? Pastor gosta de ministrar a família, né, pastor? A família é edificada na palavra, porque, meu irmão, não tem família que não irá passar dificuldade. Não existe. Olha, as pessoas olham para a minha família. Vou apresentar para algumas pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou filho de pastor. Tenho mais 5 irmãos fora eu sou do meio. E uma única irmã, que é a mais nova, que é a caçula, tem 26 anos. O mais velho é o pastor da igreja, o pastor Edinaldo, tem 44 anos. 6 filhos. Meu pai não tem estudo. Meu pai mal estudou até 2ª série. Saiu da Bahia com 19 anos, foi para São Paulo. A família virou para ele. Meu pai, baiano, família baiana ali, vivia no cemitério, trabalho. Quando se converteu, demônio pegou, precisou de mais de 10 anos para segurar meu pai, mas ele tomou a decisão. Aleluia. E aí ele falou: vou para São Paulo, vou começar a minha vida. Você vai chegar lá, os irmãos, você vai desviar, você vai isso, você vai aquilo. A família, você vai voltar. Ficou em São Paulo, começou a trabalhar, mandou buscar minha mãe. Sem estudo, trabalhador. Começou a servir a Deus numa igreja, obreiro, diácono, sempre servindo a Deus. Ali, afim, os filhos começou a nascer e começou a ensinar na palavra. Todos os dias, 6 horas da tarde, ele reunia os filhos. E a gente tinha um culto doméstico. Todos os dias, meu irmão. Todos os dias, pastor. Só não tinha culto às 6 horas, não tinha culto na igreja. Mas eu estou falando isso para engrandecer, para me engrandecer. Eu até contando para o pastor, o testemunho do pastor Márcio. Eu estou falando isso porque eu não sou ninguém e eu não seria ninguém se eu não estivesse sendo edificado na rocha, como meu pai. Glória a Deus, aleluia. Meu pai levou muito a sério aquele versículo que diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e amanhã ele não se desviará. Crescemos em São Paulo, capital. Nascemos e crescemos. Nunca nos desviamos da presença de Deus. Sabe por quê? A gente está edificado na rocha. Por quê? Eu digo, eu saí do Brasil, pastor, e falei: aonde eu estiver, eu estarei alicerçado na rocha, seja onde for. Por quê? O meu alvo e o meu referencial é Cristo Jesus. E eu quero vencer todas as dificuldades na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Veja bem, uma das maiores coisas que marcou, uma das maiores dificuldades que aconteceu na minha família, uma das piores tragédias que pode acontecer com uma mãe, com uma família, é a perda de um filho. Quando sabe disso? Acho que a pior coisa que pode acontecer com a família é a perda de um filho. Minha mãe tinha 5 naquela época, porque não tinha Thaís. Mas mesmo perdendo um, a dor é igual se ela tivesse só um. E quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai já estava pastoreando um ponto de pregação em Suzano.
E meu pai, às vezes no domingo à tarde, ia para evangelizar nesse município e já fazer o culto à noite. Então ele chamava os filhos que queriam ir. Vamos para a igreja, quem quer ir? Aquele dia eu falei, eu vou, pai. Meu irmão o Alexandre não queria ir, mas meu pai, vamos filho, vamos convencê-lo ele de ir, com 6 anos de idade. Não tínhamos carro, meu pai, nós fomos para o ponto de ônibus com mais 3, 4 obreiros. Eu criança, uma avenida muito movimentada em São Paulo, na Zona Leste, Avenida Imperador. Veio um carro, uma variante desgovernada, piloto, o motorista bêbado, perdeu a direção, entrou no ponto de ônibus, matou 2 pessoas, entre ela e meu irmão, morreu na hora. Uma criança. Peguei no colo, morto, traumatismo craniano. Meu pai, a Bíblia dele caiu na avenida, ele bateu a coluna no muro, fraturou a espinha, saiu em todas as redes de comunicação que você possa imaginar da época, que meu pai ia ficar paraplégico. Eu estou contando isso, meu irmão, para edificar a tua vida. Amém. E eu me lembro até hoje, uma coisa que marcou minha vida cristã, minha fé no Senhor Jesus. Nós estávamos no dia do velório do meu irmão. No dia do velório do meu irmão, uma jornalista da Globo entrou no quarto do meu pai engessado, daqui a aqui, deitado na cama, não podia ir no velório. Uma jornalista entrou, a gente é criança, a gente fica impressionado com câmera, com tudo, e a gente entrou para assistir a entrevista do meu pai, e entrou meus irmãos junto no quarto. E a jornalista falou assim: pastor, o senhor perdeu seu filho indo para a igreja. Olha o diabo usando a boca de uma pessoa. O senhor perdeu seu filho indo para a igreja. O senhor vai continuar nessa religião? Desaforado de Satanás. Meu pai falou: eu não estou em uma religião. Eu sou um servo de Deus Altíssimo. Ele recolheu uma rosa no meu jardim. Glória a Deus, aleluia. E já está com ele. E agora eu me firmo mais aos pés de Jesus, porque eu tenho mais 4 filhos para cuidar e criar, porque todos eles são propriedade do Senhor Jesus. Aleluia. Isso marcou a minha vida cristã. Marcou a vida da minha família, a vida dos meus irmãos. Um pai que acaba de perder o teu filho. A repórter falou assim: que fé desse homem, que fé. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida do meu pai, que mesmo sem conhecimento, mas ele, uma coisa ele pediu para Deus: é conhecimento da palavra dele. Aleluia. Isso marcou a minha vida cristã. E eu falei: Senhor, não existirá dificuldade que vá me tirar da tua presença. Assim como o apóstolo Paulo diz assim: sem viver na pobreza, na falta e na fartura. É verdade. Não é isso? E o que mais que o apóstolo Paulo falou, pastor? Nada me separará do amor de Deus. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada me separará do amor de Deus. Será que você pode sair essa noite com essa convicção no seu coração, meu irmão? Não existe dificuldade que possa bater a sua casa, derrubar a tua casa. A tua família é propriedade do Senhor Jesus. Aleluia. A sua família é propriedade exclusiva do Senhor Jesus, meu irmão. Aonde você estiver, o Senhor está contigo. Ainda que venham todas as tempestades, sua casa não virá ruína, mas você precisa praticar a palavra de Deus. Todo aquele que pratica será como um homem prudente. E isso me faz acordar. Olha só, dificuldade.
momento difícil, Josué. Quem lembra de Josué? Josué, meu irmão, recebeu uma missão da mão dele, meu irmão. Moisés havia morrido, pastor. Moisés havia morrido. E aí ficou na mão de Josué a incumbência de levar mais de 2 milhões de pessoas à terra de Canaã. Quantos sabem disso? Quantos sabem disso? Amém. Olha só a palavra de Deus. Josué, Moisés é morto. Mas agora você precisa conduzir esse povo. Olha só, que desafio, pastor. Que dificuldade. Imagina o que veio na cabeça desse homem. Josué enfrentou. Mas eu aprendo 3 coisas no versículo. E eu quero que você abra aí. Josué 1, versículos 7 e 9. 3 segredinhos que Josué, 3 ingredientes que Josué usou para poder conseguir vencer essa dificuldade. 3 segredos. Vamos lá. Acharam? Primeiro que eu estou com a Bíblia aqui que não é minha, né, pastor? Graças a Deus por essa Bíblia, porque eu esqueci a minha no Brasil, e aí me apareceu essa Bíblia maravilhosa, mas eu vou abrir aqui no celular. Olha só. Olha só. Vamos ler. Deixa eu achar o texto aqui. Quem já achou, pode ler para mim, bem alto. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca Isso. o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. aleluia. Olha só o ingrediente de Josué nesse versículo. Primeiro, medita nele dia e noite. Foi uma ordem, não foi? Ordem de quê? Estudar. Estudar o quê? O livro, a lei. Meditar nela de dia e de noite. Então, o primeiro segredo, estudar a palavra de Deus. Vencer desafio. Primeiro, estudar a palavra de Deus. Segundo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, o que é? Proclamar o Evangelho, proclamar a palavra de Deus. Você precisa anunciar, meu irmão. Você precisa falar das coisas de Deus. Você precisa falar das maravilhas de Deus. Não que pode você viver de boca fechada, você não fala. Ninguém sabe se é um agente 007. Ninguém sabe se é cristão no teu trabalho. Ninguém sabe se é cristão onde você anda. Porque você não fala. Você não fala nada. É o agente 007, né, pastor? Ele não fala. Então a palavra de Deus diz que precisa fazer o quê? Proclamar. E era o segredo para Josué. O primeiro que eu não falei aqui, na verdade eu falei estudar, mas o primeiro é obedecer, que diz assim: dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então o primeiro é obediência. Primeiro precisamos
obedecer, irmão. Olha, e obedecer não é só obedecer a Deus. Tá, e como você obedece a Deus? Às vezes você obedecer a autoridade do pastor. O pastor fala, meu irmão, tem reunião, vem 10 pessoas. Você acha que a pessoa está obedecendo? Não, porque é o anjo do Senhor aqui, é representante de Deus aqui na sua vida. Então você precisa obedecer. Segundo, estudar. Terceiro, proclamar, que eu já falei. E o quarto, que é o segredinho lá do versículo do texto que nós lemos em Mateus, praticar. Para que tenhais cuidados de fazer tudo que nele está escrito. Olha só. Sabe qual é o maior problema dessa geração que diz que estamos vivendo um avivamento, mas de avivamento não estamos vivendo nada? Porque barulho não é avivamento, né? Oba-oba, show gospel não é avivamento. Não sei aqui, mas acho que aqui não é assim, mas no Brasil, a idolatria impera no meio gospel. A palavra de Deus diz que precisamos o quê? Meditar no dia e de noite. E precisamos praticar. O segredo para que você vença os desafios e as dificuldades, não existe outro a não ser estudar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Amém? Amém. É difícil? É difícil, pastor. Pensa que nós não temos desafio? Eu estava falando da minha família, temos desafios constantemente. Desafio um atrás do outro. Criar filhos na presença de Deus na capital de São Paulo não era fácil e não é fácil. Mas por que meu pai conseguiu? Um homem sem estudo. Porque ele fez como Josué. Josué obedeceu. Josué proclamou. Josué estudou o livro. Josué praticou a palavra. E aí ele foi para uma Canaã, sabe? E deve enfrentar os problemas. Mas ele tinha alicerce. Aleluia. Nós precisamos disso. Nós precisamos de ter alicerce. Nós precisamos de ter fundamento. Porque é aonde nós recebemos a autoridade de Deus. Nós recebemos a força de Deus para se manter de pé. Eu tenho um versículo no Salmo que eu amo muito, que é o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem teu prazer na lei do Senhor. Olha a lei aqui de novo. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele será plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação. Olha o cuidado de Deus, meu irmão. Por que diz uma árvore plantada junto a ribeiro? Porque a água já está passando ali, ficando falta, está sempre. A Bíblia diz isso para nós. A palavra de Deus diz que você, meu irmão, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Olha, eu vou falar para você: a árvore tem o tempo de sequidão, não tem? Porque as folhas caem? Não tem, mas ela tem o tempo de frutificar, de florescer. Assim somos nós. Passamos, às vezes temos um tempo de seca, mas tem o tempo de florescer. E esse tempo nós precisamos aproveitar. Aproveitar na presença de Deus. Aleluia. Coloque-se de pé essa noite. Uma das coisas mais preocupantes que eu me preocupo muito nessa geração é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque Oséias diz assim: o meu povo perece
faltar conhecimento. Conhecer a Deus, não tem como conhecer a Deus se você não estuda a palavra de Deus. Isso aqui é o alimento. E alimento faz o quê? Alimento sustenta. E nós precisamos viver sustentado pela palavra do Senhor. Porque as dificuldades virão, os problemas virão, mas nós só venceremos na palavra de Deus, na presença de Deus. Aleluia! Eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus pelos pastores dessa igreja, que tem ensinado a palavra. Um culto como aquele de domingo, uma palavra como aquela. Eu não precisava nem pregar hoje sobre vencer os desafios, porque o que o pastor pregou no domingo aqui foi maravilhoso. Eu fui, a semana para mim, sabe, está sendo cheio de gás, porque nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você, pela tua família, pelo teu trabalho. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, falando sobre esse sermão, Senhor, dando esse sermão àquela multidão, Senhor, e falava sobre o homem prudente e o homem imprudente. Deus, nós não queremos deixar de praticar a tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que isso é uma maneira de desanimar, de não conseguir vencer os desafios, Pai, e as dificuldades. Por isso, Senhor, essa noite eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada família desta igreja, Senhor, cada homem, cada mulher, cada criança, Senhor, os pastores. Deus, nós agora, Senhor, queremos profetizar, Senhor, a sua vida, a sua abundância, em nome de Jesus, o seu refrigério sobre a vida de cada um, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a cada dia estudar a tua palavra, buscar a tua palavra, Senhor, para que, Senhor, quando os desafios vierem, Senhor, nós estejamos prontos para passar por ela. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero profetizar, Senhor, sobre essa família, Senhor, que tem os seus filhos ainda, Senhor, longe dos caminhos do Senhor, Pai. Essa dificuldade que essa mãe, que esse pai sofre, Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, Pai, colocar diante da tua presença. Senhor, o Senhor é um Deus que conhece tudo, Senhor, que conhece todos, e em nome do Senhor Jesus, vai de encontro agora, Senhor, a todas essas famílias. Eu ministro a bênção sobre elas, Senhor. Eu ministro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a vida, a restauração, a cura, em nome de Jesus, Pai, a cura, Senhor, na alma, nos sentimentos, em nome do Senhor Jesus. Esse pai que tem, Senhor, dificuldade de conversar com teu filho, essa mãe que tem dificuldade de conversar com a tua filha, em nome do Senhor Jesus, Pai, que ela tenha autoridade no nome do Senhor Jesus dentro do seu lar, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que, Senhor, ao sair daqui, Senhor, nós possamos, Senhor, viver essa palavra, respirar essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, nos alimentar dessa palavra todos os dias, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Tu és lindo, Senhor, Tu és lindo. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado. Precisa aprender um pouco aqui. Precisa